No ano de 1976, o presidente do Brasil, general Ernesto Geisel, visitou a estação experimental de cana-de-açúcar em Maceió, no estado do Alagoas. O evento tinha por objetivo apresentar ao chefe de Estado as novas pesquisas que estavam em desenvolvimento com o álcool hidratado. Durante a visita, um Ford Corcel aparece nas imagens e não era um Corcel comum. Uma adaptação no motor deste carro permite-lhe funcionar com a mistura de álcool e água, gastando apenas 1 litro por 11,5 km. Eu sei que já tem posto de gasolina no Brasil que tá vendendo 50% de álcool e 50% de água como se fosse gasolina. Piadas à parte, embora seja uma triste realidade, o detalhe é como um projeto revolucionário como esse sumiu do mapa. Lembre-se, em 1976, a crise do petróleo que estourou em 73 ainda era uma realidade. E todos os esforços da indústria automobilística estavam voltados para a criação de carros cada vez mais econômicos e também para novas alternativas que pudessem substituir a gasolina. O governo brasileiro investiu pesado no Proálcool, que deu origem no ano de 79 ao primeiro carro 100% movido a álcool do mundo produzido em série. E 6 anos mais tarde, em 1985, basicamente 95% de todos os veículos produzidos no Brasil eram movidos a álcool. Eu já produzi um mini documentário sobre a história, a criação e desenvolvimento do Proálcool. Se você acessar a playlist dessa nostalgia, você vai encontrar esse vídeo que foi publicado há pouco tempo. Naquele período de 1973 ocorreu a maior crise do petróleo até aquele momento. Os países produtores reduziram drasticamente a produção e o preço do barril praticamente quadruplicou em poucos meses. Na época, o Brasil importava cerca de 80% do petróleo que consumia e sofreu muito porque a conta explodiu. Foi nesse cenário realmente que começaram a surgir diversos projetos experimentais. Alguns não deram certo, outros não foram tão para frente, mas um deles prometia algo extraordinário. Um sistema capaz de fazer o automóvel andar com uma mistura de 50% água e 50% álcool. Jean-Pierre Chambrin, ou Chambrin como ficou conhecido no Brasil, nasceu em 8 de abril de 1925 na cidade de Rouen, no norte da França. Ele era formado em engenharia e respeitado no seu segmento. No início da década de 70, era proprietário da garagem Chambrin, que era uma oficina autorizada Citroën. Foi no ano de 1974, um ano apenas depois daquele grande baque da crise do petróleo, que ele desenvolveu um sistema que depois ficaria conhecido como reator Chambrin. Segundo ele próprio, o sistema aproveitava o calor do escapamento para provocar uma reação química em uma mistura de álcool e água antes que ela chegasse ao motor. Jean entrou com um pedido de patente de sua invenção e chamou a imprensa francesa para mostrar o funcionamento do sistema, que foi instalado em um Citroën DS. Segundo ele, o veículo funcionava com uma mistura de 60% de água e 40% de álcool. A patente francesa do sistema foi concedida em 75, já internacional somente em 82. Chambrin afirmava que o processo aumentava significativamente a eficiência da combustão. Em outras palavras, não era um motor novo, era um equipamento instalado em um motor convencional. No auge da crise do petróleo, essa solução poderia ser o futuro, porém Chambrin não conseguiu os incentivos e parcerias que ele esperava para desenvolver o seu sistema no seu país, lá na França. Foi aí então que aos 51 anos, em maio de 76, ele vendeu a autorizada Citroën que ele tinha lá e se mandou para cá. Veio para o Brasil, mais precisamente para o estado de Alagoas, com a intenção de fazer prosperar, enfim, o seu projeto. Chambrin chegou ao Brasil pelas mãos do empresário Jarbas Oitícica, que era o diretor da estação experimental de cana-de-açúcar lá de Maceió, aquela que aparece no vídeo da visita do Geisel, né? Até podem ver ali o Jean Chambrin conversando com o presidente ao lado do Corcel. Aliás, o presidente Geisel viu com bons olhos esse novo projeto, porque ele mesmo já havia sido o presidente da Petrobras anos antes e se interessava, né, por esse assunto de combustíveis e energia. Já o Corcel foi escolhido porque ele tinha um motor
de origem Renault, origem francesa, um motor que o Chambrun já conhecia bem. Nessa época, o governo federal já estava trabalhando no desenvolvimento de um motor movido a álcool. E como a invenção de Chambrun também utilizava esse combustível, ela foi muito bem vista. Naquela ocasião, o engenheiro francês demonstrou seu incrível carro movido a água que, segundo a Folha de São Paulo, percorreu 25 km a 80 km por hora sem qualquer problema. Em outro teste, segundo relatos publicados posteriormente, o carro chegou perto dos 110 km por hora. Ao contrário da mistura francesa, que era de 60-40, 60% água e 40% álcool, no caso do Corcel era 50-50, meio a meio, metade a metade, 50 água, 50 álcool. E esses testes geravam uma enorme curiosidade. E a imprensa começou a cobrir o caso. Só que a parte que o carro usava álcool foi meio que descartada. Então, esse reator começou a ser divulgado, o Corcel em si, como, é o carro movido a água, né? E muitas pessoas pensavam que realmente o carro era movido só a água, o que não era o caso. Era uma mistura, álcool e água. Aliás, por falar em água, não era água de torneira, não é pegar água de torneira e colocar. Não, era necessário usar água desmineralizada, pois os minerais da água comum, de torneira qualquer, elas poderiam influenciar no funcionamento do motor e também danificar partes internas dos componentes do motor, né? Tanto é que até para sistemas de arrefecimento de motores a combustão, é indicado realmente água desmineralizada também. Existia até a expectativa de adaptar o sistema em ônibus, caminhões e até tratores. A empresa brasileira de transportes urbanos demonstrou interesse na ideia, porém nunca enviou um ônibus para que fosse feita a adaptação. Mesmo assim, o Jarbas Oitícica cedeu um caminhão. 2 técnicos da EBTU testaram o veículo, porém a avaliação foi inconclusiva porque o Jean Chambrun era sempre desconfiado e se negava a mostrar os detalhes do funcionamento do reator. A EBTU pretendia comprar o sistema e usá-lo realmente, comprar por uma cifra milionária que daria ao Chambrun uma tranquilidade para o resto da vida. Mas essas dificuldades e relacionamento entre ele e a empresa, e ele sempre se negando a passar mais informações, fizeram com que o contrato fosse abortado. O reator ficava instalado entre o coletor de admissão e escape. Jean afirmava que dentro do cilindro ocorria uma transformação físico-química que convertia essa mistura em um gás altamente combustível capaz de alimentar o motor. Porém, ele se negava, a divulgar esse segredo, essa tal transformação. Era indicado também que o veículo que recebesse esse sistema tivesse 2 tanques de combustível. Também era um problema de adaptação. Um tanque para o álcool puro e um tanque para mistura de álcool e água. O porquê disso? Porque é o seguinte, durante as demonstrações, o carro, quando era ligado a primeira vez, ele era ligado só com álcool, funcionando só com álcool. Após alguns minutos com o motor um pouco mais aquecido, aí então eles passavam a alimentação para a mistura, para o outro tanque, para a mistura de 50-50. É mais ou menos o esquema de carro a gás, né? O carro a gás você dá a partida com gasolina ou álcool e depois você passa para o gás. Aqui você ligava só no álcool e depois passava para a mistura. Fica uma dúvida, né? Como era a partida a frio desse motor? Se tinha um reservatório de gasolina que injetava, eu não encontrei informações a esse respeito. Mas eu creio que sim, porque você imagina só, um carro desse movido só a álcool no frio, carburado ainda, sem injeção de gasolina, não pegava. Então, provavelmente tinha que injetar gasolina, funcionar no álcool e depois passar para a mistura 50-50. Quem via esses testes falava, que o carro funcionava normalmente, mas funcionar é uma coisa, funcionar bem é outra coisa. Olha só, desiludido, com a frustração lá com a EBTU, que era a empresa de transporte, ele foi embora lá de Maceió, de Alagoas, e se mudou para Porto Alegre. Chambrun estava apaixonado e foi ao encontro de sua amada, a socióloga Maria Helena de Almeida, 16 anos mais jovem, viúva e servidora da Fundação de Economia e Estatística. Os dois se conheceram no hotel onde Chambrun morava, lá em Maceió. Logo, o governo gaúcho descobriu que o Chambrun estava morando lá em Porto Alegre. Então, com autorização do próprio governo federal, eles pediram para a Brigada Militar de lá, lá de Porto Alegre, que fornecessem uma oficina para que o engenheiro Jean Chambrun pudesse continuar desenvolvendo o projeto que ele começou a tocar inicialmente lá em Alagoas. Como esse reator, esse projeto, era considerado um assunto estratégico e até de segurança nacional, ele foi tratado em total sigilo. E por lá,
O reator de Chambrin foi instalado em um caminhão Mercedes 1113 e em um Corcel 74. Em ambos os casos, os testes foram bem sucedidos, obtendo médias de 9,4 km por litro no Corcel e 4,5 km por litro no caminhão. Chambrin também ganhou um trator para novas experiências e foram encontrados depois documentos sigilosos que eram para ser destruídos depois de lidos, que eles também solicitaram mais um caminhão Mercedes e uma Belina 2. As comunicações entre o inventor e o governo gaúcho eram feitas por Valdir José Maggi, ex-secretário de Obras Públicas do governo Ildo Meneghetti. Maggi foi convidado pelo governo para ser coordenador do projeto e virou sócio do francês. Juntos, em 1981, criaram as empresas Agal Reatores e Changer Tecnologia e Patentes. Eles acreditavam que o projeto prosperaria mais se estivesse em sintonia com a iniciativa privada. Porém, logo as coisas começaram a desandar, meus amigos. Chambrin reclamava frequentemente da falta de combustível para tocar o projeto. Além disso, durante uma inspeção federal, o governo federal acompanhava de perto a evolução dos projetos, e durante uma das inspeções, um engenheiro chamado apenas de Fleury apontou falhas no funcionamento do sistema e questionou a legitimidade do mesmo, né? Isso enfureceu o Chambrin, ficou realmente muito bravo. Ele rompeu a parceria com o Maggi e passou a alegar que estava sendo boicotado. Por outro lado, o governo federal e estadual também acreditava que o Chambrin pudesse passar a perna neles e poderia vender a patente, vender a ideia para uma montadora, uma fabricante de veículos. A situação era grave e a solução do governo federal foi simplesmente lacrar a oficina em dezembro de 1982, a fim de evitar que Chambrin pudesse, nas palavras dele, abre aspas, né, causar prejuízos incalculáveis ao país. Segundo o jornal gaúcho Zero Hora, que teve acesso à patente do projeto, o invento consistia em aproveitar os gases de escape para acelerar a reação do etanol com a água, produzindo hidrogênio e monóxido de carbono, o que por si só já é um problema, né? O francês criou uma pequena caldeira para aproveitar o calor que seria desperdiçado. Chambrin, entretanto, subvertia a lógica ao primeiro gerar calor para depois realizar sua reação química, que levava 50% de álcool. No fim, se gastava mais energia do que era levada ao motor, que ainda funcionava com menos potência e torque, dadas as modificações necessárias. Em 1984, o governo federal solicitou todos os equipamentos e também veículos que estavam dentro do galpão, porém o governo gaúcho não entregou nada. Porém, como é de costume no Brasil e em outros lugares também, né, locais que são lacrados com muita coisa dentro, é comum que com o passar do tempo some uma peça aqui, né, some uma outra ferramenta ali e começam os saques. Eles tiveram até que colocar seguranças 24 horas no local para evitar que esses furtos continuassem acontecendo. Chambrin tentou ainda reaver na justiça as ferramentas que lá dentro estavam, porém sem sucesso. O barracão ficou lacrado até 2012, 30 anos fechado, e quando foi reaberto, né, ainda estava lá um trator Massey Ferguson, um caminhão Ford e um Corcel preto 4 portas, que foi o segundo usado no projeto. A brigada militar até pretendia restaurar os veículos devido ao contexto histórico, mas infelizmente os 3 já estavam totalmente depenados. Com a lacração da oficina e numa época que não tinha internet, logo, né, o cara sumiu, logo começaram os boatos, as falácias, né, e teorias da conspiração, dentre elas de que o Chambrin havia sido sequestrado e aniquilado por militares. E também tinha uma outra informação que rolava lá no seu país de origem, na França, de que ele havia falecido vítima de um acidente de carro. Não é verdade nenhuma coisa nem outra. Chambrin morreu em sua casa em Porto Alegre em novembro de 1989, vítima de um infarto fulminante aos 64 anos. O segredo do reator foi enterrado junto com ele no túmulo do cemitério João 23, na capital. Sua companheira Maria Helena, falecida em 96, ocupa o mesmo jazigo. Também existiram boatos de que mecânicos teriam saqueado os equipamentos e copiado o projeto e que tinham
ali estavam vendendo o sistema e que esse sistema estaria circulando em vários carros na região de Porto Alegre. E um outro boato mais extremo, né, de que os reatores teriam sido roubados por americanos do estado do Kansas e que lá, então, o projeto estaria sendo comercializado também. Em ambos os boatos aí, isso aí não é verdade, não aconteceu, né? Aliás, talvez o Jean Chambran não gostasse de dar detalhes mais específicos sobre o funcionamento do sistema, talvez porque o sistema não funcionava nem como ele esperava. Porque, como eu disse, funcionar é uma coisa. Agora, funcionava bem, né? Aí já é uma outra história. Como nós vimos, o carro perdia bastante eficiência, né? O motor funcionava mal. Só que muita gente que relata que viu o carro funcionando eram pessoas que não eram ali conhecedoras do assunto. Então, o cara vê o carro ligado e fala, tá funcionando. Mas tá funcionando bem? Já é outra coisa. Por quê? Uma mistura dessa, de 50 a 50, 50% água, 50% álcool, é quase que se você colocasse cachaça no tanque do carro, né? E teve um rapaz chamado Thiago, é um produtor de conteúdo também automotivo, que fez isso. Ele pegou cachaça mesmo e colocou, fez o motor funcionar com aquilo. Vamos ver um pequeno trechinho do vídeo dele. Direto no copo da bomba, nossa cachaça aqui. Aqui mais 1 litro agora, vamos lá. Cara, não é possível. Não é possível. Acelera. Funciona sim com cachaça, viu? Ó. Mas o funcionamento não tá bom não. Ó, tá morrendo, ó. Os especialistas que analisaram o caso disseram que o motor de fato funcionava porque ele queimava álcool. O álcool era o verdadeiro combustível e a água era uma espécie de mistura. O tal reator podia vaporizar o álcool e a água, melhorando a mistura do motor. Vocês não lembram um tempo atrás que tinha gente fazendo o carro funcionar com vapor de gasolina? É mais ou menos a mesma coisa, o motor funcionava com uma espécie de vapor ali, mas é outra ideia também que não deu certo. Em termos simples, eu vou colocar na tela. Você tinha a mistura, né? Álcool mais água, o reator aquecido, a vaporização e depois o motor que queima, principalmente o álcool, e queima funcionando mal. Isso explicaria porque o motor permanecia funcionando. O motor queima principalmente o álcool e funciona, mas não funciona de maneira eficiente. Até hoje ninguém conseguiu responder com certeza a algumas perguntas em relação a esse caso. O reator realmente fazia alguma transformação química relevante? Era apenas um vaporizador sofisticado para álcool? Havia mais álcool na mistura do que realmente era divulgado nas demonstrações? Existia algum catalisador que nunca foi revelado? Sem acesso ao projeto original, em uma época também obscura relacionada a informações, o governo ali em cima, e sem testes independentes realizados, essas perguntas permanecerão sem respostas. Esse foi o carro a água brasileiro que não era, na verdade, movido a água. Ele era basicamente como se tivesse sido abastecido com um álcool super batizado, né? Mas tinha ali aquele cilindrão que transformava aquilo num vapor. E o motor funcionava, mas funcionava mal. O projeto Chambran levava esse nome, o nome do criador do reator, né? Meus amigos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, também o QR Code na tela. Nós estamos na reta final da ação do Gol S83. Você que não está participando, participe, que a chance dele ir para sua casa é muito grande, né? Porque são poucas chances de participar. Nós temos aí 200 cotas só para finalizar, eram 1000, faltam 200. Então, você que não participou, acesse o link e participe conosco. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, pessoal!